Tem duas paraxás, paraxá Berrar, que significa no monte, e Berucotai, em minhas leis. Interessante, né? A 32ª e a 33ª porção semanal. Como essas duas paraxás têm a Haftará em Jeremias, vamos falar de Jeremias. Jeremias é um profeta importante em Israel. Quer dizer, em Israel só não, até para nós, né? Isso é importante. Jeremias, que pronuncia em hebraico mais ou menos assim, ó, Yermeiahu. Jeremias, que significa Yahu, é exaltado. Primeiro, só para compreendermos um pouco o contexto, Jeremias foi um profeta que profetizou em Judá. Lembra que Israel estava dividido? Durante o reinado de seus últimos reis, no período de declínio e queda do Reino do Sul, né? Porque Israel ficou dividida em dois reinos, Reino do Norte e Reino do Sul. O Reino do Sul prevaleceu mais tempo do que o do Norte. Nos séculos 7 e 6 a.C., o profeta Jeremias falou sobre o avanço inevitável da Babilônia. Deus já tinha entregue Judá na mão de Babilônia, que culminou no exílio do povo do Reino do Sul, composto pela tribo de Judá, a meia tribo de Benjamim e alguns levitas. Amém? Jeremias era um levita. Jeremias foi filho de Ilquia e nasceu na cidade de Anatote, no território de Benjamim, em aproximadamente 650 antes da era de Mashiach. No período final do reinado do rei Manassés, já ouviu falar? Manassés de Judá. Anatote era um vilarejo sacerdotal, por isso sabemos que ele é sacerdote, que ficava aproximadamente a 3 quilômetros de distância de Jerusalém, pertinho. Jeremias exerceu seu ministério num período de pelo menos 40 anos. Você imagina? 40 anos profetizando e o povo não ouvindo. É muita coisa, né? Foi um período longo. Ele foi preso e teve a sua vida ameaçada várias vezes, pois o que Deus mandava ele falar o colocava em oposição às lideranças de Judá. Tem muita gente que diz assim, a voz do povo é a voz de... Isso é uma mentira deslavada, viu, gente? Voz de povo não é voz de Deus coisa nenhuma, muito pelo contrário. Ainda bem, né? Às vezes, lhe ocasionava grandes problemas, inclusive com seus parentes. Ele foi rejeitado até pela família. Porque imagina, Deus mandava ele avisar para se entregar a Nabucodonosor, imagina, dentro do país, como é que as pessoas iam reagir? Não é? Ele era alvo de zombaria e todos o amaldiçoavam. Esta é uma pequena síntese só do grande profeta Jeremias. O interessante é que Deus usa Jeremias para ensinar que devemos confiar no Senhor, em um período que, obviamente, Israel já havia abandonado esta confiança. Então, você imagina, Israel já não confiava em Deus, Deus levanta um profeta falando, confia em mim, não é? Então, a coisa estava estranha. Depois de 650 anos, mais ou menos, Yeshua, o Filho de Deus, vem à Terra e gera a sua igreja. E, na realidade, diz uma coisa interessante em Mateus 5,17. Não pensei que vim destruir a lei e os profetas, não vim destruir, mas cumprir. Então, tudo que Jeremias falou vale até o dia de hoje.
porque Yeshua não veio destruir a lei e os profetas. Então, tudo que foi dito por Deus através de seus profetas, inclusive Jeremias, é válido até nossos dias. Inclusive o ensinamento que devemos confiar no Senhor de todo o nosso coração. Interessante que Deus manda Jeremias falar isso, mas Deus estava entregando Israel na mão de Nabucodonosor, da Babilônia. Isso é interessante, né? Para você ver que os caminhos do Senhor não são os caminhos dos homens, não é? A voz do povo não é a voz de Deus. Mas o ruim de tudo é que estes ensinamentos maravilhosos, dados por Deus aos profetas, se tornam, no meio cristão hoje em dia, uma espécie de jargão. Uma das frases mais faladas, infelizmente, é maldito o homem que confia no homem, não é? Todo mundo fala isso, né? Acha lindo. Igual a não julgue para não ser julgado. Virou um jargão isso dentro da igreja, não virou? Pois é. O ruim é que as pessoas só leem a parte inicial do texto bíblico e distorcem o que o profeta Jeremias disse, dando sua própria interpretação. Já ouvi várias pessoas usarem essa primeira parte do versículo para pautar a traição de pessoas com relação a elas, ou a falsidade de alguém para com elas. Enchem a boca para dizer, não devemos confiar nas pessoas, porque está escrito, maldito o homem que confia no homem. Você já disse isso? Pois é. Só que não tem nada a ver. Muitos já disseram, eu sei, porque eu já ouvi muito na igreja, você não deve confiar em ninguém, maldito o homem confia no homem. Entendimento equivocado. Basta continuar a leitura que o sentido que Deus colocou nos aponta para as pessoas que confiam no homem e na força do seu braço, a ponto de colocar a sua esperança e fé neles. Confiam unicamente nos seus ensinamentos e em suas conclusões. E apartam seu coração do Senhor, ou seja, no fim, rejeitando a Deus e seus preceitos, colocando o homem no lugar de Deus. É isso. Como o homem tem feito em nossa sociedade, que hoje está assim, né? Na nossa sociedade atual. E como fez Israel no período do profeta Jeremias. Exemplo hoje, teoria da evolução ou teoria do Big Bang. São teorias que propõem uma exclusão total de Deus da criação. Nessas teorias do homem, Deus não existe. Existe? Não. Então confia apenas no homem, no que o homem está dizendo. São teorias que propõem uma exclusão total de Deus da criação e da existência humana, pois Deus já nos revelou em Gênesis como todas as coisas foram criadas. Foi Ele quem criou todas as coisas com o poder de sua palavra. É a esse tipo de confiança que Deus condenou neste contexto. Vamos ver o texto todo em Jeremias 17:5. Assim diz o Senhor, maldito o varão que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Só que as pessoas pegam só o início do texto. Maldito o varão confia no varão, maldito o homem confia no homem. Só pega isso, não lê o resto. E aí tira do contexto. Mas o contexto não é esse. É o que Deus está dizendo. Ó, assim diz o Senhor, maldito o varão que confia no varão, no homem, e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Deus não está falando para você não confiar no homem. Deus está falando que o homem que faz isso bota a sua confiança na força do braço, não é? E aparta seu coração do Senhor, esse homem é maldito. É isso que ele está dizendo. Ele não está falando daquele cara que traiu você ou te roubou, qualquer coisa, você vai, maldito um homem confia no homem. Ou um amigo
que te traiu, sei lá, com qualquer coisa, entende? Não é isso que ele está falando. E não se deve usar a palavra de Deus em contextos diferentes. Porque parece que Deus está falando uma coisa que ele não está falando. Tem que ter cuidado com isso, viu, gente? Nós temos que ler tudo, e não só uma parte do versículo. Deus está nos ensinando que não é bom buscar força apenas nas pessoas, achando que isso é suficiente. Não devemos buscar primeiro as pessoas, mas sim a Deus. Veja o que diz o Salmo 118, versículo 7. O Senhor é por mim entre os que me ajudam. Ó, está prestando atenção? O Senhor é por mim entre os que me ajudam, pelo que verei cumprido o meu desejo sobre os que me odeiam. Você prestou atenção no Senhor é por mim entre os que me ajudam? Hã? Pois é. Então não é isso que Jeremias está dizendo. Ou seja, as pessoas me ajudam porque o Senhor está no meio delas, inclinando os seus corações a me favorecer. É Deus que inclina o coração do homem para nos ajudar. A questão é que, sem Deus, nenhuma ajuda humana nos vale. Não podemos substituir Deus com outras pessoas. Rejeitar a Deus para pôr nossa confiança toda no homem é estúpido e resulta em maldição se eu faço isso. Veja o que Deus fala para aqueles que assim agem. Jeremias 17:6. Pois é como o junípero no deserto, e não verá vir bem algum, antes morará nos lugares secos do deserto, em terra salgada e inabitável. Meu irmão, junípero, não sei se você sabe, é uma árvore arbustiva encontrada na região do Sinai e também na área do deserto de Edom. O radical da forma hebraica de que é tirado o nome desta árvore contém a ideia de nudez ou de estar despojado, sem nada. É um arbusto de aspecto um tanto sombrio, crescendo isolado em áreas rochosas do deserto e em penhasco. Não é à toa que Deus compara o homem que confia no homem, apartando seu coração do Senhor, a este arbusto no deserto, pois é exatamente como este homem ficará, desolado, despojado, sombrio e isolado em solidão. Israel esteve assim confiando no braço do homem. Veja em Isaías 31:1. Ai dos que descem ao Egito a buscar socorro e se estribam, ou seja, se apoiam em cavalos e têm confiança em carros, porque são muitos, e nos cavaleiros, porque são poderosíssimos, e não atentam para o Santo de Israel e não buscam ao Senhor. A gente confia muito na quantidade, não é? Você sabe que os Estados Unidos têm medo tem medo da China por quê? Por causa da quantidade. E nós acabamos confiando em quantidade. É isso que Deus não quer. Porque Deus pode derrubar o grande ou o pequeno. O que tem muito ou o que tem pouco. Amém? Então, Israel estava confiando no Egito. Israel estava buscando ajuda lá no Egito, porque lá se encontrava no período um grande e numeroso exército. Israel estava confiando no braço do homem e esqueceu que o seu Deus é Senhor dos céus e da terra. Amém? Isso é que é terrível. Olha a resposta de Deus a Israel em Isaías 31, de 2-3. Todavia também ele é sábio, o Senhor, né? E fará vir o mal, e não retirará as suas palavras, e levantar-se-á contra a casa dos malfeitores, e contra a ajuda dos que praticam iniquidade, porque os egípcios são homens, e não Deus, e os seus cavalos carne, e não espírito. E quando o Senhor estender a sua mão,
tanto tropeçará o auxiliador, que é o Egito, como cairá o ajudado, Israel. Está vendo aí, ó? E todos juntamente serão consumidos. Então Deus não quer que você confie no número de homens, no poder das armas. Tem gente aí agora com medo de ter uma guerra nuclear que vai destruir tudo. Não vai destruir não, meu irmão, porque Deus não vai deixar. Está escrito na palavra que não vai. O homem não vai destruir a terra. Pode ficar em paz. Pode ter guerra, pode ter um monte de coisa, mas eles não vão destruir a terra. Amém? Ah, Rafael, mas eles têm muitas bombas nucleares. Problema deles. Estão gastando dinheiro no que não é comida, não é verdade? Veja também Isaías 36:6. Eis que confias... Eis que confia no Egito aquele bordão de cana quebrada. Olha o que Deus fala do Egito. Um bordão de cana quebrada. E era o maior exército do mundo na época. E Deus estava chamando de bordão de cana quebrada, o qual, se alguém se apoiar nele, lhe entrará pela mão. Está dizendo que ele é o quê? Traidor. Deus ainda está chamando a atenção, ele é um traidor. Ele vai entrar na tua mão e a furará. Assim é Faraó, o rei do Egito, para com todos os que nele confiam. Além de ser um bordão de cana quebrada, ainda é traidor. Deus ainda diz a Israel que Faraó é traiçoeiro. Deus está dizendo que aquele que confiaram em Faraó foram traídos por ele. Não é a mesma coisa que parte da igreja tem feito buscando auxílio nos políticos ou na política humana? É a mesma coisa. A igreja hoje está atrás de político. Que é a mesma coisa que Israel estava fazendo atrás do Egito. Achando que vai resolver seus problemas com a ajuda dos políticos. Não vai, meu irmão. Não vai, porque Deus é soberano. Deus ainda diz a Israel que Faraó vai traí-lo. E traiu. Amém, meu irmão? Não é a mesma coisa que nós estamos fazendo hoje? Sim. Nós estamos buscando auxílio da mesma maneira que Israel buscou auxílio no Egito. Olha um monte de igreja fazendo isso, gente. A igreja pega pessoas, forma pessoas e coloca a pessoa no congresso e tudo achando que vai ajudar a igreja. É a mesma coisa. Ah, mas não é o Egito? Claro que é. Esses governos são o quê? Egito. Amém, meu irmão? E o fruto disso não é muito bom. Porém, Deus, através de Jeremias, nos ensina a confiar nele. Você não pode confiar no homem, você tem que confiar em Deus. É em Deus que você tem que confiar. Nos estimula isso. Veja em Jeremias 17:7. Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Você tem que confiar nele. Ah, mas o político tal pode me ajudar porque pode dar terreno para a igreja, porque pode fazer isso, pode fazer aquilo. Nada disso tem valor. Para Deus, nada disso tem valor, porque se Deus quiser, Ele dá terreno, Ele dá lugar, Ele dá o que Ele quiser. Porque Ele é Senhor soberano sobre a terra. Ele é dono de todas as coisas. Agora, a igreja não está entendendo isso. A igreja está fazendo igual Israel fez no passado, buscando ajuda no Egito. Mas esta revelação Deus não deu somente em Jeremias. Ele nos estimula a confiar nele em toda a sua palavra. Deus sempre falou isso, meu irmão. Não é essa do Egito que os cavalos do Egito são carne, não são espírito. Deus está mostrando que, na realidade, a gente confia na carne, cara. Então, eles olharam para o exército dos egípcios, viu aquela cavalaria imensa,
Não é? Aí botaram o coração, nós vamos vencer. Só que Deus falou que cavalo é carne, não é espírito. O que Deus quer dizer com isso? Eu posso matá-los agora, se eu quiser. Amém, meu irmão? Tem que ter cuidado. Mas Deus sempre vem falando para a gente confiar nele. Salmo 37, de 3 a 5. Confia no Senhor e faz o bem. Assim habitarás na terra e te alimentarás em esperança. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o seu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. E às vezes a gente confia mesmo no homem. Conheci um político, ele é crente. Vou te contar, hein? Ele vai fazer... Ele garantiu que vai. Pois é, usa a igreja como curral eleitoral, né? Ganha voto da igreja e depois desaparece. É isso que acontece. Veja Provérbios 16, 3. Confia ao Senhor as tuas obras, e teus pensamentos serão estabelecidos. Salmo 115, de 9 a 10. Israel, confia no Senhor, Ele é o seu auxílio, o seu escudo. Casa de Arão, confia no Senhor, Ele é o seu auxílio e seu escudo. Provérbios 3, 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Estribar no próprio entendimento, você entende o que é? Estribo era o lugar onde se apoiava para subir no cavalo, mas mais na carroça, na carruagem. Então ele está dizendo, não se apoie no seu conhecimento, porque o homem tem esse hábito de deduzir coisa pelo seu próprio conhecimento. Então, ele está falando, não estribe no teu próprio entendimento, ou seja, não se apoie naquilo que você aprendeu com o homem ou naquilo que você entende de si mesmo. Salmo 37, 40. E o Senhor os ajudará e os livrará. Ele os livrará dos ímpios e os salvará, porquanto confiam nele. Deus precisa ver em seu coração a confiança, porque Deus olha para o coração do homem, meu irmão. Você pode ter certeza que se você confiar, Deus está vendo o seu coração. Não é falar, eu confio no Senhor. É confiar aqui dentro do seu coração, porque Deus está olhando para o seu coração. Deus não olha o homem como o homem olha. Deus olha o homem no coração dele. Deus sabe a verdade de cada um de nós. Não importa a idade, não importa onde esteja, quem é, Ele conhece o íntimo do coração de cada um dos homens na terra. Amém? Este que eu vou ler agora, a igreja de Yeshua conhece muito bem, Salmo 125, de 1 a 2, porque já fizeram até cântico com isso. Os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Como estão os montes ao redor de Jerusalém, assim o Senhor está ao redor do seu povo, desde agora e para sempre. Até música fizeram, não é? Mas será que confiam mesmo? Ou isso é uma canção da boca para fora? Hein? Será que você pode dizer, eu confio no Senhor de coração? Deus conhece se você confia nele ou não. Veja em Naum 1,7. O Senhor é bom, Ele serve de fortaleza no dia da angústia e conhece os que confiam nele. Aí é que está, Deus conhece quem confia nele. Por quê? Porque Deus olha dentro do coração. Então Ele sabe exatamente se eu confio ou se eu não confio nele. Os que confiam no Senhor prosperam. Veja em Provérbios 28, 25. O orgulhoso de coração levanta contenda, mas os que confiam no Senhor prosperará. Vai prosperar. Com este salmo que vou falar, até louvor também na igreja fizeram. Salmo 18, 30.
O caminho do Senhor é perfeito, não é? A palavra do Senhor é poder. Fala que é poder, mas é que é provada. É um escudo para todos os que nele confiam. É a palavra que é escudo para todos os que nele confiam. Às vezes a gente está cantando as coisas, mas não presta atenção. A palavra é escudo, não é? Para todos os que nele confiam. A palavra, escutou? Não é a teologia, não. É a palavra de Deus. Não é o livro que você comprou para ler. É a palavra de Deus, que é escudo para todos os que nele confiam. Você será cercado de misericórdia se confiar no Senhor. Salmo 32, 10. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Isso é fantástico, meu irmão. Não é? Ou seja, cercado de misericórdia é o que o sentimento de Deus com relação a você que confia nele será um sentimento de compaixão e te perdoará dos seus pecados, te dará graça e te livrará de todo mal. Você não será punido se confiar no Senhor. Veja o Salmo 34, 22. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam será punido. Mas Deus sabe quem confia nele. Não basta eu dizer que confio de boca. É aqui dentro de mim que tem que confiar. Na hora que eu entro no aperto, na hora que eu entro na luta, na hora que eu entro, na angústia, aí é que Deus vai ver se de fato nós confiamos nele. E dentro do coração não tem como você enganar a Deus. Às vezes você fala de boca, mas aqui dentro você não confia em Deus. Então, meu irmão, nós precisamos meditar nessas coisas. Yeshua também nos estimula a confiar em nosso Deus, nosso Pai, né? Veja em Lucas 12, de 22 a 23. E disse aos seus discípulos: por isso vos digo, não estejais ansiosos quanto à vossa vida. Hoje é o mal do século, né, não? Ansiedade. O pessoal que passa da fase de adolescência para a fase de adulto fica ansiosa, não fica? Não estejais ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, nem quanto ao corpo, pelo que haveis de vestir, pois a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestuário. Ansiedade é o mal do século. Quantas pessoas estão ansiosas e dizem que não estão? Pessoas que não param quieta, a perna não para, já viu? A perna fica ali balançando, balançando, balançando. Quantas pessoas não estão assim com ansiedade dentro do coração? Aí Yeshua chama a nossa atenção para uma coisa que nós hoje em dia, dentro de uma sociedade incrédula e pagã, somos impedidos de ver e entendermos o operar de Deus sobre a sua criação. Veja em Lucas 12, 24. Olha o que Yeshua fala. Considerai-vos corvos, que não semeiam, nem ceifam, não têm despensa, nem celeiro. Contudo, Deus os alimenta. Quanto mais não valei vós do que as aves. Gente, isso é muito sério. A gente fica ansioso com muita coisa. E Yeshua, quando fala isso, ele está dizendo, olha os corvos, Deus os alimenta. Você não vale mais que os corvos? Vale ou não vale? Então, se Deus alimenta os corvos, não vai te alimentar? Você está preparada para isso? Hein?
Tem que aprender. Ele está mandando você olhar para os corvos. Deus os alimenta. Eles não plantam e nem ceifam. É isso que Yeshua quer dizer com isso, gente. Eles não plantam nem ceifam, mas Deus os alimenta. Vocês não valem mais do que os corvos? Pois é. Quanto mais não valei vós do que as aves. Yeshua está nos ensinando que Deus que alimenta os animais, pois muitos vão dizer que a mãe natureza é que alimenta. É ou não é? Não é assim que se diz? Que isso é natural, porém, quando você passa a compreender a verdade, você sabe que se Deus... Yeshua está chamando a nossa atenção porque a sociedade nos impede de entender isso. Essa sociedade pagã, ela nos leva a acreditar que é a natureza que faz tudo isso. É ou não é? Então a gente fala a mãe natureza isso, a mãe natureza aquilo, mas na verdade é Deus que está alimentando elas. Yeshua está nos ensinando que é Deus que alimenta os animais, pois muitos vão dizer que é a mãe natureza que os alimenta, que isso é natural, porém, quando você passa a compreender a verdade, você sabe que se Deus enviar uma seca, certamente os corvos ou qualquer animal, inclusive o homem, deixa de ter alimento. Não é verdade? E Yeshua complementa, se Deus alimenta os animais, o que dirá o homem se confiar em Deus? Yeshua continua a falar da incapacidade do homem e do poder de Deus em Lucas 12, de 25 a 26. Continuar com a leitura aqui, tá bom? Amém? Então, como o irmão estava falando aqui, Yeshua complementa-se dos alimentos animais, o que dirá o homem, se confiar em Deus. Yeshua continua a falar da incapacidade do homem e do poder de Deus. Em Lucas 15, 25 a 26, diz assim: Ora, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Porquanto se não podeis fazer nem as coisas mínimas, por que estáis ansiosos por outras? Não adianta a nossa ansiedade. Amém. Não adianta a nossa ansiedade. Ela não nos ajuda. A ansiedade é o mal do século. E Yeshua já estava nos ensinando que a ansiedade só traz danos a nós. E a ansiedade nos mostra duas coisas. Uma, que não cremos em Deus e não confiamos em Deus, e a outra, que somos incapazes. Por isso, não há solução. Aí ficamos extremamente ansiosos. A ansiedade vem porque você não vê solução para a situação. Você não pode solucionar e ninguém pode. Só que a pessoa ansiosa esquece que Deus pode. E Yeshua diz também que os ansiosos têm pouca fé. E isto com certeza isso é com certeza, pois todos estão ansiosos. Vejam em Lucas 12, 27 a 31. Considerai os lírios como crescem, não trabalham nem fiam. Contudo, vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Se, pois, Deus assim veste a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais vós, homens de pouca fé, não procureis, pois, o que haveis de comer, o que haveis de beber, e não andeis preocupados, porque todas estas coisas os povos do mundo procuram. Mas vosso Pai sabe que precisais delas. Buscais antes o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Meus irmãos, isto é, sem sombra de dúvida nenhuma, o maior tratamento contra a ansiedade deste século. Você precisa mudar as prioridades da sua vida. Lança a sua atenção para o reino de Deus e Deus dará o que é necessário para vós.
O apóstolo Paulo ensina isto à igreja de Filipe. Veja lá em Filipenses 4:6. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graça, sempre agradecendo, já crendo que recebeis. Amém? O apóstolo Pedro também ensina isto. Veja em 1 Pedro 5, de 6 a 7. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que, a seu tempo, vos exalte, lançando sobre ele, Deus, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Amém? E se nós colocamos a nossa confiança em Deus, nós seremos exatamente ao contrário do arbusto junípero. Veja lá em Jeremias 17:8. Porque é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor. Mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar o fruto. Talvez seja o tempo que você esteja passando em sua vida, um tempo de sol intenso, de muito calor, sequidão, um momento de insatisfação interior, de tristeza, de desesperança. Porém, se nós colocamos a nossa confiança em nosso Deus, nós seremos como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes aos ribeiros. Nunca mais teremos sede. Amém? Veja lá em João 6,35. Declarou-lhes Yeshua: Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim, de modo algum terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. É por esta razão que Yeshua disse também em João 4,14: Mas aquele que beber da água que lhe der, nunca terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte de água que jorra para toda a vida eterna. Irmãos, quero mostrar o que acontece de fato com o homem que confia em suas riquezas ou na força do braço do homem. Lá em Salmos 49, de 11 a 14. O pensamento íntimo deles é que as suas casas são perpétuas, e as suas habitações, de geração em geração, dão as suas terras aos seus próprios nomes. Mas o homem, embora esteja em honra, não permanece. Antes é como os animais, que perecem. Este é o destino dos que confiam em si mesmo. O fim do que se satisfazem com as suas próprias palavras. Como ovelhas são arrebanhados ao Seol. A morte os pastoreia. Ao romper do dia, os retos terão domínio sobre eles, e a sua formosura se consumirá no Seol, que lhes será por habitação. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Amém. Glória a Deus.